Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Photoshop, que é o curso mais completo de Photoshop. Vai ser o curso mais completo que eu já lancei até hoje e gratuito, 100% gratuito. Eu andei dando uma pesquisada, muitos cursos pagos que vocês veem por aí, não é tão completo como esse aqui. Então peço só que você curta e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá para mais uma aula. Dando continuidade aqui à nossa aula, essa aula será um pouco básica para algumas pessoas, mas é importante que eu quero que as pessoas, mesmo aquelas que nunca tiveram contato com o Photoshop, entendam o programa, né? Eu vejo muitas pessoas ensinando e pulando etapas e depois elas não conseguem evoluir. Então é muito importante, é uma aula curta, mas muito importante essas primeiras aulas que eu estou dando, para que você lá na frente não empaque em algum processo, você consiga acompanhar tutoriais aí. Então é muito importante que você acompanhe todos os vídeos. Mas caso você ache que você já tenha um certo conhecimento, só quer se aprofundar mais, o link da playlist vai estar aí embaixo, você vai poder acompanhar direto da aula lá que te interessa, tá? Você pode pular alguma aula. Bom, enfim, a aula de hoje eu vou ensinar basicamente como está aí no título, eu vou ensinar o balde de tinta, o nosso seletor de cores e a ferramenta conta-gotas. Eu vou ensinar os três juntos de uma vez, porque elas, além de elas serem bem simples de entender, bem básicas, mas elas se complementam, elas trabalham juntas. Então eu meio que ensinando um, você já automaticamente vai estar meio que aprendendo outra. Primeira coisa que a gente vai ver é o nosso seletor de cores. Se você vir aqui do lado esquerdo, você vai ver aqui que tem esses dois quadradinhos, um de cada cor. Provavelmente você já deve ter visto alguma coisa parecida assim em algum editor de imagem aí. Quase, pelo menos o que eu me lembre, todos têm isso aqui. Mas na hora de trabalhar, cada um trabalha da sua maneira. Bom, aqui onde está o pretinho é a cor do primeiro plano. Aqui onde está embaixo é a cor do segundo plano. O plano de fundo ali que ele fala. Aí aqui, tá vendo essa setinha? A gente altera, ó. Para que ter duas cores? Para que eu selecionar duas cores? Porque às vezes na hora do trabalho você pode deixar aqui eu trabalho com preto. Aí no caso, aí eu quero o branco, aí eu inverto. Aí sem perder o preto atrás. Caso o preto e o branco não tem muita diferença, porque eu posso simplesmente clicar aqui, ó. Quer ver? Vou clicar aqui, aí ele volta. Tá vendo esses dois quadradinhos? Aqui não importa a cor que esteja aqui, sempre que eu clicar aqui, ele volta para o preto e branco. Eu uso bastante isso. Tá vendo esses dois quadradinhos aqui em cima, esse íconezinho. Agora, para eu selecionar uma cor, eu vou clicar dentro. Se eu quiser alterar o segundo plano, eu clico no segundo plano aqui, que no meu caso é o branco. Se eu quiser alterar o primeiro plano, eu clico aqui no pretinho do segundo plano. No meu caso está preto, mas você vai ver que vai alterar aqui. Bom, vou clicar aqui dentro. Aí, beleza. Vai abrir aqui o nosso seletor de cores. Aqui ele fala que está o primeiro plano. Se você tiver na dúvida de qual você está selecionando, você só olhar aqui em cima. Aqui dentro a gente tem, provavelmente também você já deve ter trabalhado com esse seletor de cores em algum programa. Alguns trabalham de modo diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Aqui embaixo a gente tem os tons pretos, né, escuros. E lá para cima vai clareando até chegar aqui no branco. Tá vendo que eu posso selecionar aqui, ó, e a gente vai selecionando a cor que a gente quer. Tá vendo aqui, ó, aparece novo. Eu vou arrastar aqui, por exemplo, o vermelho. Novo é a cor que eu estou escolhendo. O atual é onde está preto, que é aqui, no lado esquerdo, está preto. Então essa é a nossa cor atual. Agora a gente vai escolher uma outra cor, tá vendo, ó? A gente movimenta. Eu quero uma. Por que você fala então para que ter aqui se eu já só quero saber o atual mesmo? Porque às vezes quer comparar, né? Tipo, às vezes tá muito preto a cor que tá, eu posso, esse aqui tá mais cinza, tá vendo? Aí você consegue comparar um com o outro. E aí aqui, por exemplo, eu vou pôr mais ou menos no vermelho. E aí tá vendo essa barra na vertical? A gente pode ir mudando, ó. Aí primeiro, normalmente, o que a gente faz? A gente vem aqui, eu quero um azul. Aí eu jogo lá pro azul. E aí aqui dentro do azul, eu vou e seleciono um azul que eu quero. Por exemplo, vamos pôr um qualquer aqui. E aí aqui eu vou selecionando, ó, vou ajustando. Mais pro Tiffany aqui, mais pro rosa, aí vai indo pro roxo, né? Vai misturando as cores, tá vendo? Supor que eu quero um rosa, tá meio que um pink aqui. Tá, então basicamente isso aqui é isso. Aqui tá vendo que aparece um quadradinho aqui, ó. Quando aparece esse quadradinho na cor, o que quer dizer que é para quem trabalha com aplicativos da web, para quem vai fazer website, por exemplo. Isso aqui pode ser interessante, porque ele avisa que essa cor não é compatível. Quando não é compatível não quer dizer que não vai funcionar, mas ele vai dar algum ajustezinho para fazer funcionar lá quando estiver na página da internet. Então isso não interfere muito, mas quando a cor é muito
importante para você lá no seu trabalho que você for pôr na internet, aí o ideal é você usar alguma cor que não use ele. Você pode clicar aqui, ele se autoajusta lá, tá vendo? Ele já vai pegar uma cor mais próxima que você quer. Por exemplo, vou jogar aqui de volta. Aqui peguei uma cor mais opaca aqui. Aí ele vai me falar, ó, essa cor não dá para trabalhar na web. Aí eu posso clicar 2 vezes nele, aí ele vai me pegar uma cor parecida aqui que eu consiga trabalhar melhor para web, tá? Basicamente isso. Eu posso colocar aqui somente cores para web, olha lá, tá vendo? Aí você vê que já dá uma boa filtrada aqui, mas isso aqui é uma coisa mais específica que pode se trabalhar depois. Bom, basicamente aqui é isso, eu posso selecionar na mão aqui. Agora aqui nós temos, você vê esses monte de números aqui. Quando a gente trabalha com cores, existem várias formas de se trabalhar com cor, como se fossem várias linguagens para você decifrar uma cor. Aqui o mais utilizado, aqui a gente tem um RGB, código RGB, que aqui, por exemplo, ele está mostrando quanto que de red, né, que é o vermelho, ele está usando. Aí aqui tem o verde, tem o azul, e aí ele vai ajustando. Por exemplo, se eu colocar 10 aqui, ó, aí ele muda a cor, tá vendo? Ele diminuiu a intensidade do azul. Vamos supor que eu vou colocar 150. Ah lá, daí ele vai indo mais pro azul, tá vendo que eu estou colocando mais azul? Aí ele vai ficando cada vez mais azul. Aí ele mistura que tem bastante verde. Vamos supor que eu tiro o verde. Olha lá, aí já misturou um pouco de vermelho com o azul, deu um roxinho. Aí existem outros códigos. Esses dois aqui em cima eu não vou especificar muito porque não se utiliza muito. Eu vou especificar mais esses aqui de baixo, que é o RGB, que eu ensinei na primeira aula. Se você não assistiu, é importante você assistir, que eu ensino que é o RGB, aonde se utiliza. Aqui a gente tem o Semica, que eu também ensino na mesma aula, eu ensino a diferença entre os dois. Mas aqui basicamente a gente tem o Ciel, o Magenta, o Yellow e o Black. E aí aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se eu zerar tudo aqui, eu vou zerar e vou colocar 100 aqui no magenta. Aí ele fica um magenta, né? É meio que um rosa, um magenta, um rosa e um vermelho. Vou colocar 100 de amarelo. Olha lá, yellow. Aí ele fica amarelo, tá vendo? Aí se eu vou colocando aqui um pouquinho de cian, por exemplo, aí ele vai misturando, olha lá. Olha lá, ele já misturar o cian com o yellow, dá meio que um verdinho aqui. Então, basicamente é isso. Isso aqui é mais para, basicamente resumindo lá o que eu expliquei, isso aqui Semica é para quem trabalha com impressão, RGB para quem trabalha com monitores. Bem resumidamente, caso você tenha dúvida, assista a aula, a primeira aula de introdução ao Photoshop, ou se você tiver o nosso e-book, você pode ir lá na parte, no sumário tem a página certinha sobre esse assunto. Agora aqui o mais importante, o que eu mais utilizo, que grande maioria das pessoas utilizam aí, que é o código hexadecimal. Para quem trabalha com CSS, quem trabalha aí com web, aplicativos de web, websites, esse tipo de coisa, utiliza muito isso aqui. Isso aqui é uma mão na roda. Por exemplo, se eu quiser passar código, por exemplo, eu formei uma cor aqui, vamos por esse verdão aqui. E aí eu vou lá eu quero passar para um amigo meu ou para uma gráfica fazer um trabalho. E aí eu falo, ó, eu preciso que tenha esse verde aqui. É um verde do logo da minha empresa e precisa ser esse verde, não pode ser nem um pouquinho diferente dele. E aí você pode passar esse código aqui, tá vendo? Que é o 50FF00. E aí não importa em qual computador você esteja, vai dar esse código. Pode ser que dê uma diferençazinha por causa do monitor, das configurações. Na primeira aula eu explico também sobre isso. Mas, teoricamente, é para ser o mesmo verde em qualquer lugar. E aí é interessante esse código hexadecimal que você pode pesquisar. Às vezes acontece comigo, por exemplo, um cliente fala: eu preciso de uma arte tal e preciso que esteja com a fonte da cor Tiffany. Aí eu posso ir aqui no Tiffany, mas cada pessoa meio que enxerga um Tiffany. O Tiffany ele é meio... às vezes tem gente que acha que é mais pro verde, alguns é um pouquinho mais pro azul. Então existe meio que um padrão. Então como você pode achar o código do Tiffany? Eu uso muito isso. Às vezes, trabalho na cor marsala. Se eu chegar aqui no olho, às vezes é um pouco difícil eu chegar no marsala. Então o que eu posso fazer? Eu vou aqui no Google e digito lá Tiffany código, ou a cor que eu quero, sei lá, azul royal código. É interessante você colocar sempre o código depois da cor. E aí vai abrir vários sites aqui. Eu vou abrir um aqui, olha lá, um qualquer. Aí ele já vai dar para mim, ó, código de cor hexa, né, de hexadecimal. E aí ele vai me dar esse código aqui. Ele aqui nesses sites assim, eles já dão vários, olha lá, ele aqui mostra para mim. Aí aqui tem o código dele aqui também embaixo do RGB e aqui o código do hexadecimal. E aí é só eu copiar aqui, vou dar um Ctrl C. Aí aqui ele mostra outros tons, outras variações aqui de Tiffany. Mas aí a cor, essa primeira normalmente que mostra, é a cor primária. É a cor primária não necessariamente, mas a cor principal. E aí a gente volta lá no Photoshop, dê um Ctrl C e cola aqui.
Olha lá, aí deu um Tiffany, tá vendo? Para quem está acostumado, por exemplo, com web, se eu colocar aqui, por exemplo, FFF, olha lá, dá um branco puro. Se eu colocar 000, vai dar um preto. FF branco, 00. Mas vamos lá voltar para o Tiffany, vou colar o Tiffany aqui. Eu posso salvar essa cor. Eu posso tanto ir aqui em biblioteca de cores, e aí aqui eu posso... Isso aqui é mais para quem trabalha com Pantone, esse tipo de coisa, mas tem aqui, você pode baixar Pantones, de repente de um fabricante específico, de uma tinta que você trabalha e tudo mais. Mas aqui eu não vou especificar tanto agora, vou cancelar, vou abrir de novo aqui, aí voltei. Vou voltar aqui pro Tiffany. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, adicionar amostra. Eu posso salvar essa cor aqui, para que eu use depois, mais lá na frente. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar teste aqui só para... E aqui é o nome da cor que eu vou colocar. Aqui adicionar minha biblioteca atual e dou um OK. Pronto, aí voltou. Tá, eu selecionei a cor aqui, eu já salvei lá nas amostras, tá? Já vou mostrar para vocês onde foi parar. E aí eu dou um OK, olha lá, o Tiffany veio para nossa cor primária. Eu posso jogar para a cor secundária, olha lá. Aí eu posso trabalhar com branco aqui. Ah não, agora eu quero voltar para o Tiffany. E volto para o Tiffany aqui. Eu gostaria até que tivesse um terceiro, quarto plano aqui, eu pudesse ficar alterando aqui. Isso aqui ajudaria bastante. Mas por enquanto no Photoshop a gente só consegue trabalhar com duas cores aqui. E a gente vai alterando. Se a gente for lá aqui, ó, em amostras, se não tiver essa aba aberta aqui, eu vou até arrastar para cá para vocês verem melhor. Vou deixar maiorzão assim. Se vocês irem aqui na janela e aqui, se não estiver aparecendo, você clica aqui em amostras, vai abrir isso aqui. Eu ensinei já isso aqui também na segunda aula sobre as nossas janelas. Olha lá onde que está aqui, ó, nosso Tiffany, onde que ele veio. E aí aqui vai criando acessos rápidos, caso eu queira trocar de cor, olha lá, tá vendo, ó. Se você olhar aqui, ó, vou tirar mais perto aqui, se você olhar aqui, ó lá, vou lá no meu primeiro plano, Tiffany, ah não, agora eu quero magenta, ó lá. Essas cores aqui já estão padrões no Photoshop, tá? O único que eu adicionei agora foi o Tiffany, aí que ele tá aparecendo aqui. Os outros, esses aqui já vem. Inclusive você já pode vir aqui, ó, em RGB, aí tem as cores em RGB, as principais, em semica, ó lá. A gente tem também. E aí você vai... Aqui, esses aqui são tudo já do Photoshop. Você pode baixar paleta de cores. Que no caso aqui ele chama de amostras, né? Mas eu acho que seria mais uma paleta de cores. Você pode baixar e instalar paleta de cores para você usar. Às vezes fica mais fácil, né? Você quer usar, tipo... criar uma paleta para você consegue baixar paletas, por exemplo, Cyberpunk, por exemplo, que aí vem cores no estilo. Aqui no caso, por exemplo, pastel, aí são cores pastéis. E aí você consegue ir trabalhando com elas. Fechou? Vou jogar de volta aqui para minha janelinha aqui. Bom, beleza. A gente já entendeu agora como seleciona uma cor aqui, como a gente coloca uma cor. Vamos selecionar aqui o nosso balde de tinta. Basicamente, balde de tinta, quem já mexeu com Paint já está acostumado. Não tem muito segredo. Selecionei o balde de tinta, vou lá e pumba. Ah lá. Aqui como é uma arte muito com degradê e tal, ele vai ficar esses negócios meio estranhos aí. Dá um Ctrl Z para voltar. Aqui em cima, aqui nas opções de ferramenta, a gente pode alterar a opacidade, que eu não vou especificar muito ainda, eu vou ensinar mais para frente para vocês. Aqui a tolerância, por exemplo, eu vou jogar uma tolerância bem baixa, eu vou colocar 5. Olha lá. Tá vendo que ele atingiu um setor menor aqui, né? Porque o balde de tinta, ele não pinta tudo, ele pinta aonde tiver mais o chapado, né? O tom da cor aqui, ó, por exemplo. Essa faixa aqui, ó. Olha lá. Tem muito degradê, ó. Se você ver aqui, você consegue ver os pixels. Ele vai pegando, ó. Agora, se eu aumentar a tolerância aqui, por exemplo, eu vou jogar um 40. Vamos ver como fica. Ó, aí já até passou, até vazou. Dá um Ctrl Z. Aqui ele não vai pegar perfeito, né? Porque eu teria que, na verdade, selecionar aqui, fazer um outro trabalho. Mas, às vezes, dá certo. Olha lá, aqui já pegou mais ou menos, olha lá. Tá vendo? Claro que para pintar isso aqui eu não faria dessa forma, tá? Eu faria um outro trabalho aqui, mais trabalhoso aqui. Na verdade não é tão trabalhoso, mas mais profissional, né? Isso aqui seria um trabalho bem amador. Mas o balde de tinta a gente consegue usar em outros aspectos, em outras coisas, em outros trabalhos, tá bom? Então basicamente isso é tolerância ao quanto ele vai tolerar de cores ou de limite de cores. Quanto maior esse limite, mais ele vai vazar. Por exemplo, ó, vou pintar aqui com 20, olha lá. Ele pegou uma parte da nuvem. Vou jogar 80 para extrapolar. Olha lá, tá vendo? Aí ele vai aceitando mais cores, né? Bom, basicamente o balde de tinta é esse. Aí você pode alterar aqui o padrão, primeiro plano. E aqui você pode... Olha lá, por exemplo, eu volto para o branco, olha lá. Preto, branco, tá vendo? Então basicamente é isso. Bom, ensinei o balde de tinta para vocês, que não tem muito segredo, bem facinho. Agora vamos aprender o conta-gotas.
Conta-gotas tem duas formas de você usar. Quando você estiver usando uma ferramenta que colore, que pinta, você pode estar, por exemplo, eu estou com um balde de tinta aqui. Eu seguro a tecla Alt e aperto com o botão esquerdo do mouse. E aí eu consigo selecionar a cor que eu quiser, ó. Tá vendo? Ali tá vendo que tem uma cor preta, então tem um círculo grande, né? Aí tem o preto embaixo e ali no caso é um bege. Deixa eu vir para o amarelo. Aqui, ó, amarelo. E aí o amarelo, o que acontece? Ele é a cor que eu vou selecionar no caso. Ele está mostrando, ó, aqui na porta é essa cor. E você está com a cor preta selecionada. Às vezes eu quero descobrir uma cor, eu uso muito isso aqui. Às vezes eu quero saber uma cor que está ali para fazer alguma arte. De repente para apagar alguma coisa aqui, eu preciso saber a cor que está. Então eu uso o conta-gotas. Aí se eu soltar, ó, soltar. Olha lá. Aí lá no nosso seletor de cores, ele ficou com o amarelinho que eu selecionei. Por exemplo, se eu vim aqui no azul, olha lá. Nem sei, tá meio roxo, meio cinza, mas é lá. Aí ele veio pra cá, beleza? Então esse aqui seria um atalho mais rápido, tá? Uma seleção rápida. Agora, uma outra forma de você fazer é você vir aqui, ó, ferramenta conta-gotas ou a tecla de atalho I, né? Aqui tem outros conta-gotas, eu não vou especificar muito, aqui quase não é utilizado, eu pelo menos raramente uso. Tem alguns aqui que eu praticamente nunca usei. Mas o conta-gotas aqui é o principal, é o mais importante, é o que nos importa. A gente clica aqui e aí faz a mesma coisa, ó. Só que aí no caso eu não preciso usar a tecla de atalho Alt, né? Só que é interessante se eu estou, por exemplo, no balde de tinta aqui, aí eu não preciso ficar toda hora, aí troco, aí volto. Então essa tecla de atalho Alt é muito legal, vai facilitar muito vocês. Prestem muita atenção nos atalhos que eu for ensinando vocês. Quem tiver o e-book, no final do e-book tem as teclas de atalho, mas é interessante você ir pegando conforme eu vou falando, que são as mais utilizadas. Isso facilita muito o seu dia a dia no Photoshop. Eu agilizei muito o meu processo depois que eu comecei a utilizar as teclas de atalho. Bom, agora vamos aprender o gradiente. Eu coloquei essa imagenzinha aqui do trem, mas foi só para enfeitar mesmo, para não ficar um fundo branco. Não gosto de trabalhar com fundo totalmente branco. Mas aqui a gente vem na ferramenta lata de tinta, clica e segura, e aí a gente vai ter aqui ferramenta de degradê, né? Ou gradiente, né? Tem gente que está acostumado com inglês, vai ser um gradiente. É interessante vocês aprenderem aqui no gradiente, que vocês vão ver que depois tem como você usar essa ferramenta em outros lugares, não só acessando por aqui, aplicar efeitos. É muito interessante. Você pode criar sombras, você pode criar iluminação, dá para fazer muita coisa com o gradiente. É uma ferramenta muito legal. Bom, agora com a ferramenta gradiente selecionado, eu venho aqui, ó, aqui ele mostra qual gradiente que está selecionado aqui, que no caso aqui ele pegou a corzinha que está lá no meu seletor de cores, que é meio que um marronzinho, e aqui com esse quadriculadinho que é o transparente. Vou clicar aqui embaixo, na setinha, e aí ele tem alguns prontos. Eu vou abrindo aqui, ó. Esses aqui não fui eu que salvei, não baixei. Isso aqui é do próprio Photoshop, provavelmente o seu deve ter. Pode mudar um pouco de cada versão. As versões mais antigas vinham com menos. Agora essas versões mais novas está vindo com mais opções. Mas isso aqui são pré-definições prontas, tá? Você pode criar aqui, que eu vou mostrar para vocês. Pode até baixar da internet. Se você pesquisar aí gradiente no Google, você vai ter vários aí para baixar já pré-programados. Mas raramente eu uso esses aqui que vem salvo aqui. Eu também nunca baixo da internet, porque eu crio os meus. Como que eu vou criar? Eu normalmente esses básicos aqui, aí eu venho e seleciono normalmente um que eu quero. Aqui no caso é um gradiente que vem do marrom, que no caso é a cor primária, né? Que como tá ali, tá. Deixa eu deixar preto aqui para ficar igual de todo mundo, para não dar confusão. Aí normalmente eu venho aqui, escolho, agora tá preto, então provavelmente vai estar igual ao seu aí. E aí aqui eu tenho preto, que ele vai fazendo um degradê até ficar branco, né? Ele passa pelo cinza. Ou então aqui um preto que vai ficando transparente. E aí esse aqui é quase a mesma coisa, ele muda só umas configurações que eu vou mostrar para vocês. Então normalmente eu escolho um desses dois que é o que eu preciso. No caso aqui primeiro, eu vou mostrar esse aqui para vocês primeiro. Então eu seleciono ele e aí eu venho, clico duas vezes aqui, aí eu clico aqui. Aí abriu o editor de gradiente pra gente. Aqui que a mágica acontece. Como vamos fazer aqui? Aqui a gente pode... Tá vendo aqui que tem uma barra? Esse aqui é o gradiente que está disponível agora. Que ele está no preto e aí ele vai indo até o branco. Porque ele está selecionado assim. Como que eu mudo isso aqui? Eu clico aqui, ó, duas vezes. E aí aqui agora a gente escolhe a cor. Eu vou pôr um Tiffany de novo. Eu gostei do Tiffany. Coloquei no olho aqui mesmo. Eu nem lembro se é esse o código, mas vou pôr aqui. Olha lá, tá vendo? Ficou um Tiffany. E aí ele vai ficando até o branco. Eu vou deixar assim por enquanto. Não vou mudar muito. Só para vocês entenderem. Vou dar um OK. E aí aqui, depois disso, antes de você aplicar, você tem que escolher uma outra opção aqui. Aqui a gente tem algumas opções, que é o linear, o
radial, o angular, refletivo e diamante. Eu raramente uso, o que eu menos uso é isso aqui, tá? O angular. Acho que eu nem lembro de ter usado. Os outros eu uso bastante, esse aqui, o refletivo, eu uso pouco, mas esse linear, o radial e o diamante eu uso muito. Inclusive esse diamante aqui eu vou mostrar um negócio legal para vocês aqui, dá para vocês fazerem. Bom, e aí eu vou aqui, já vou deixar aqui para mostrar primeiro para vocês aqui o linear. E aí eu venho, clico aqui. Se eu segurar a tecla Shift, aí ó, tá vendo? Mesmo que eu jogue o mouse para baixo, ó, para cima, ele não sai, ele fica reto. Quanto mais eu esticar isso aqui, maior vai ficar o degradê, tá? Ó, vou soltar. Olha lá, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z e mostrar para vocês, ó, se eu trazer só um pouquinho e arrastar, ó, tá vendo que o degradê ficou menor. Então quanto mais eu arrastar, eu vou arrastar até lá embaixo agora, ó, tá vendo que ele foi mais. Quanto mais eu esticar, mais longe vai esse azul, tá? Eu fiz aqui da esquerda para direita, mas pode ser de cima para baixo, ó, tá vendo? Não importa, eu posso fazer até de lado, ó. Tá vendo? Para voltar, tô dando Ctrl Z, tá? Volto. Agora, por exemplo, eu posso usar o radial. O radial, por exemplo, eu vou do centro para fora. Olha lá, tá vendo? Uma esfera. E é o mesmo esquema. Quanto mais eu esticar lá, ó, maior fica aqui a minha esfera. Tá vendo? Aqui é o angular, que eu quase nunca uso. Vejo muita utilidade nele aqui. Aqui. Vamos ver aqui isso aqui. É que esse aqui eu tenho que colocar no meio aqui. Ah lá, tá vendo? Aí ele fica no meio e aí ele joga para os dois lados. Como se ele fosse esse linear, só que duplicado. Esse diamante aqui, que é legal também. Tá vendo? Ele fica tipo um quadradinho, ó. Meio com um reflexo. Tá? Bom, e aí tem como você trabalhar isso aqui, tá? Eu quis primeiro mostrar rapidamente aqui para vocês. E aí eu vou clicar aqui e voltar de novo. Aqui eu consigo aumentar a suavidade, ó. Tá vendo? Do 0 ao 100. Aí aqui, por exemplo, aqui tá o azul, né? O azul não, Tiffany, ó. Eu posso mexer para cá, ó. Vem para cá. E aí eu arrasto. Tá vendo esse meio que é um diamantezinho, um quadradinho aí, deitado? Aí, ó, eu diminuo o limite dele, ó. Ele vai ficar mais, tá vendo? Vai ficar como se fosse um risco, né? Onde começa e termina vai ficar menor. Quanto maior a distância disso aqui, quanto maior a distância, maior o degradê dele. E quanto menor, mais, maior o limite que ele dá. Eu posso adicionar mais cores aqui. Por exemplo, adicionei um verde. Depois trago esse diamantezinho para cá. Ficar um negócio meio esquisito, mas eu posso. Aqui a localização dele, tá? Que é onde ele vai ficar posicionado. Eu posso salvar isso aqui também, tá bom? Dá um OK. Olha lá, tá vendo? Ficou esquisito, mas dá pra fazer. É igual esses outros aqui, ó. Vou pegar um aqui, por exemplo, pra vocês verem aqui. Esse rosa aqui, por exemplo. Olha lá, tá vendo? Dá pra você aplicar aqui um efeito legal. Aqui você já cria, às vezes, um fundo para um trabalho. Mas aí tem um outro macete aqui, que é, por exemplo, vou pegar esse segundo para vocês agora, ó. Na verdade, dá para você fazer isso na mão lá, alterando os valores. Mas eu gosto de clicar aqui e já deixo pré-selecionado. Isso me facilita. Vou selecionar aqui, já preto mesmo. Mas só para vocês verem, ó, como que tá, ó. Quer dizer que aqui ele tá do preto e vai até o transparente. Vou dar um OK. E aí vou clicar e arrastar. Olha lá, ó, tá vendo como ele... Até que ficou legal, ó, criou um efeito legal aqui. No caso, ele ficou preto e o transparente. Então, a parte transparente não altera no trem aqui, no caso. Ó, tá vendo? Posso fazer mais de uma vez, ó lá, tá vendo? Então, Ctrl Z para voltar. Aí, quer ver? Eu posso criar um efeito legal aqui, ó. Por exemplo, eu vou pôr um de baixo... Não, aqui... deixa assim, de baixo para cima. E aí eu aplico mais um efeitinho aqui, assim. Um pouquinho mais... Vou vir daqui pra cá. Um efeitinho. E aí aqui eu vou... Quer ver? Eu vou... Tá vendo essa luz aqui do trem? Eu vou criar um efeito legal aqui pra vocês verem um efeito prático disso, tá? A gente tem muita utilidade. Vou pôr um branco. Vou dar um OK. Eu posso tanto usar o radial para fazer isso que eu vou fazer agora ou o diamante. Eu vou pôr o diamante aqui só para... Senão eu vou ter que usar outra ferramenta. E aí aqui, na verdade eu peguei o branco, mas tinha que ser meio que um amarelinho, né? Deixa eu só alterar aqui. Vou pôr meio que um... Aqui eu posso vir aqui com o seletor de cores, ó. Vamos ver aqui, ó lá, tá vendo? Ó, por isso que serve esse seletor de cores, ó. Já vou mostrar para vocês duas ferramentas. Vou diminuir só um pouquinho do amarelo que eu peguei, dá um OK agora. E aí agora eu vou aqui, vou clicar aqui e vou arrastar. Olha que legal. Vou vir aqui e vou arrastar para cá. Acho que ficou muito amarelo ainda, acho que poderia ter colocado um branco. Mas só para vocês verem como já mudou aqui. Aí eu posso até aqui, ó, fazer aqui mais claro, ó. Eu vou pôr aqui um branco. Tô só brincando aqui, tá, pessoal? Não tem nada de conceito aqui, nada de... Vou voltar aqui pro linear, só para vocês verem o efeito prático. Opa, ficou muito forte. Não tá ficando bom. Eu teria que fazer de um outro jeito, mas eu não quero avançar para vocês. Mas aí, ó. Aqui eu posso fazer, quer ver, ó, parece uma lamparina ali, né? Vou deixar assim mesmo, nem vou mudar a cor. Aí eu posso diminuir a opacidade aqui, ó.
Diminuir para 40. Não se preocupe com a opacidade que eu vou explicar melhor para vocês depois. Olha lá, tá vendo? Posso até aumentar aqui, ó. Deixar um mega holoforte. Olha lá, ficou até melhor. Tá vendo, galera? Então, basicamente é isso. Posso até criar um sol aqui se eu quisesse, ó. Se fosse um sol lá atrás, tá vendo? Aumento mais um pouquinho. E aí eu vou ajustando. Bom, basicamente é isso. Eu queria mostrar para vocês o efeito prático aqui do gradiente. Para vocês entenderem melhor a prática do gradiente, é interessante vocês seguirem tutoriais que vai ter aqui durante o curso. Eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona. Isso aqui é mais para vocês terem uma ideia, um conceito, para quando eu for lá usar a ferramenta, vocês já tenham em mente mais ou menos como funciona a ferramenta gradiente, a ferramenta seletor de cores, o conta-gotas, para que você não impacte, porque eu vejo que muita gente pula etapa nos meus outros cursos e depois ficam me perguntando, sendo que a pessoa pulou vídeos. Mas se você tem dúvida, cara, pergunte aqui embaixo, eu respondo sempre que eu puder, não existe pergunta burra. Pode perguntar sempre que possível, eu vou responder. Me segue lá no Instagram. Lembrando que o nosso e-book está aqui embaixo, é um valor bem simbólico esse e-book, que é só para que eu consiga liberar esse conteúdo gratuito para vocês, mas o conteúdo do e-book está muito bom, é um grande complemento para você, se de repente deixar no celular e ficar acompanhando. Tem algumas coisas aqui que eu não consigo detalhar tanto, no e-book é mais detalhadinho, né? A gente consegue explicar com mais detalhes cada coisinha, tá bom? Forte abraços, curta e se inscreva no canal.